Olá, gurizada. Essa é a nossa última aula com respeito a problemas e explicações. Nossa aula a gente vai focar sobre resolução de problemas e a gente vai começar falando um pouco sobre o que é um problema e daí a gente vai ver que vai recair na necessidade de discutir sobre diferenciar realidade e simulação. Ver como é que a ciência e a escola elas relacionam essas duas ideias. E no final eu vou propor um esquema sobre como resolver problemas de cinemática em específico. Os meus estudos atuais não recomendam a gente falar de uma maneira muito vaga sobre resolução de problemas, como muitos lugares infelizmente falam. Então a gente vai dar uma focada principal, porque vai fazer melhor, por assim dizer, para a aprendizagem de física de vocês, focar na resolução de problema, uma estratégia, por assim dizer, de resolver problemas de movimento, de cinemática. Vou fazer uma pequena analogia a respeito do que a gente quer conversar. Suponha que perceba que está faltando um monte de coisa na tua casa para a semana. Tá? Comida, fruta, arroz, enfim. Se passaram na casa de vocês, está faltando um monte de coisa. Fora que tem que fazer uns consertos, sei lá, na cerca e precisa comprar arame. E enfim, também falta ferramenta, falta um monte de coisa. Como é que a gente age? Simplesmente sai e vai comprar as coisas. Não é uma boa estratégia, né? A gente precisa se organizar para poder suprir essas necessidades, para a gente poder, por assim dizer, resolver esse problema de falta. Fora que tem que ver se tem dinheiro, vai ter que atribuir algumas prioridades, por assim dizer, né, para ver se tem pouco dinheiro, o que realmente é necessário comprar. Então, agir sem pensar ou sem se organizar não é inteligente e com frequência vai gerar algum prejuízo para a gente. Ou vai ter tempo de menos, vai gastar dinheiro demais, vai ter saúde ou sono de menos, dependendo da raiz do problema. O mesmo é válido para atividades escolares e a gente vai ver por quê. O que é um problema, então, para início de conversa? Um problema é aquilo que é desconhecido e vale a pena conhecer em uma situação. Esses três elementos são muito importantes. Existe algo desconhecido num problema, ele envolve uma situação que dá sentido para ele, não é apenas algo desconhecido, ele é desconhecido dentro de uma situação e vale a pena conhecer isso. E é isso que torna um problema para não um problema para outra pessoa. E isso mesmo no contexto de problemas de física de sala de aula. Pode ser que um aluno enxergue determinada situação, problema como havendo um problema ali, e outro não achar relevante, não achar importante aquilo para a vida dele e já não ter talvez nenhuma motivação para resolver aquilo dali. Essa situação de que um problema qualquer fala, ela pode ser tanto realística quanto artificial. Com real, eu quero dizer que é uma situação crua do mundo, com toda a complexidade que ela tem. Artificial é que é uma situação simplificada do mundo. Por exemplo, o movimento mesmo que a gente está estudando em física, uma situação real seria lá o motorista dirigindo seu carro num tráfego intenso, com todas as coisas que ele tem na cabeça, com todas as decisões que ele tem que tomar, enfim, é toda a situação complexa que um motorista enfrenta no dia a dia. Uma situação artificial, uma situação simplificada da realidade, é só olhar o movimento de um carro em si mesmo, sem se preocupar com os outros, sem se preocupar com a psicologia, com a mente do motorista, sem se preocupar com a gasolina, nada. Só olhar o movimento do carro andando. É uma simplificação da realidade. Ou ainda a poluição. Né? O que é a realidade? É toda a natureza e toda a sociedade em si. As necessidades que a gente tem como indivíduo, etc. Agora, uma situação artificial é eu olhar para o que eu devo ou posso fazer com relação à poluição. É artificial porque é uma simplificação num todo, né? O metabolismo também eu posso olhar. A situação mais real é o funcionamento metabólico das diferentes espécies dentro do bioma, né? A maneira como as espécies se relacionam entre si. Uma maneira artificial de olhar para isso é olhar só para uma espécie. Não é que seja inválido, não sei se vocês estão percebendo,
Não é inválida, não é inútil olhar para o artificial, na verdade. É uma simplificação, como a gente vai ver logo mais, que é necessária, na verdade. Outro exemplo é a perspectiva histórica. O real seria, né, o acontecimento histórico, né, dentro do contexto histórico. A gente jamais vai conseguir olhar perfeitamente como os antigos viam a sua época. Nem eles, talvez, enxergam direito o que estava acontecendo, assim como nós hoje não enxergamos direito o que está acontecendo com essa pandemia. E o artificial é a gente simplesmente olhar para trás e tentar enxergar, né, as épocas antigas. Então, é uma simplificação, qualquer que a gente faça, qualquer análise que a gente faça é uma simplificação do que aconteceu. Então, o que é um problema? É algo desconhecido de uma situação no mundo, seja essa situação crua ou simplificada, e que vale a pena conhecer. Mas por que simplificar problemas? Por que olhar para problemas artificiais em vez de problemas reais? Qual é a validade disso? Primeiro que é impossível a gente raciocinar o mundo, porque é uma limitação humana. O mundo, como um todo, ele é muito complexo. Então o cérebro não dá conta de entender a realidade como ela é. As ciências, elas se preocupam então em simplificar essa realidade para tornar viável, para tornar possível o estudo dela. Algumas formas de simplificação da realidade foram o próprio surgimento de novas ciências. Lá no século XV e XVI, com a filosofia natural, começou a se ramificar em física no século XVII, em química no século XVIII e XIX, em biologia no século XVIII e XIX, em ciências humanas por ali também. Então o surgimento de novas ciências foi justamente procurando formas de tentar simplificar a realidade, mas lógico, não uma simplificação de qualquer jeito, mas uma simplificação rigorosa. Né? Além de surgimento de novas ciências, a gente também tem o surgimento de áreas de estudo dentro de uma ciência. A gente dividir, por assim dizer, a física em conteúdos ou em unidades de conteúdo, como mecânica, termologia, eletrologia e quântica mais no ensino superior, é uma maneira de também tentar simplificar a realidade à medida que a gente vai recortando ela, por assim dizer, vai pegando só aspectos da realidade para estudar. Então, o papel social da ciência, dentre muitos, é tentar simplificar a realidade para tornar possível estudá-la, ainda que em partes. E onde é que entra a escola nisso tudo? O papel da escola é oferecer à sociedade essas simplificações que a ciência tem como uma herança da nossa espécie humana. Essas simplificações são justamente os conteúdos escolares que a gente conhece, né, na sala de aula. Resolver problemas de física, entre outras, é uma maneira de estudar essas simplificações. Problemas de sala de aula são simplificações de simplificações, é importante dizer e salientar. Por isso, a gente não pode estranhar quando coisas relevantes num problema são ignoradas. Tá? Por que isso? Porque, afinal de contas, os problemas são simplificações. Eles levam em conta as relações mais simples do possível. Então, por serem simplificações, a gente vai ignorar coisas que possam ser relevantes, porque é complicado demais olhar para a situação tal como ela é na realidade. Segundo problema que pode acontecer é que a gente pode achar chato ou sem aplicação óbvia determinado problema, uma situação muito simples, mas também não podemos esquecer que justamente por ser uma simplificação, problemas mais interessantes, que são problemas mais reais, são mais complexos. A gente não vai conseguir, né, chegar em problemas complexos reais antes de compreender partes da realidade, por assim dizer, com a ferramenta mais afiada que a gente tem enquanto humanidade, que é a ciência. Então, as simplificações que a ciência nos traz, os conteúdos, eles são simples, mas são relevantes, porque simplificações treinam a gente através desse mundo artificial que a ciência constrói para capacitar a gente a resolver problemas mais complexos. E como a gente resolve problemas, então, finalmente? Não podemos ir na raça, por assim dizer. A gente precisa ter bastante critério. Em geral, quando alunos vão na raça, simplesmente dão com os burros na água. Então, ações necessárias.
revisar o conteúdo, né, antes de a gente se debruçar nos problemas lá que o professor está propondo. É importantíssimo a gente revisar o conteúdo. A gente já vai ver como é que a gente pode fazer isso com mais detalhe. Quando eu estou ali na frente do texto do problema, né, interpretar com bastante atenção as informações, esquematizar passos a tomar. Isso é uma coisa que quase ninguém faz, mas é principal. Aplicar os passos que a gente esquematizou com cuidado, com todos os cuidados que talvez não são do conteúdo, mas vêm de antes, né? Vem do fundamental, às vezes. E, por fim, que também quase ninguém faz, que é conferir os resultados das ações que a gente tomou. O que significa revisar o conteúdo? É a gente se perguntar qual é que são, por exemplo, as fórmulas disponíveis. Isso falando já dos problemas de cinemática, né? Do movimento que a gente está estudando, velocidade, distância e tempo. Quais são as fórmulas que a gente estudou? Né? Como é que elas permitem a gente pensar? De que informações essas fórmulas falam? Né? V igual a ΔS sobre ΔT. O que significam cada um desses símbolos? ΔS é deslocamento, é distância, dá no mesmo, tem diferença. Quais as unidades comuns que são usadas? Velocidade a gente sabe que tem quilômetro por hora, tem metro por segundo. Distância tem quilômetro, tem metro, tem centímetro. Tempo tem hora, tem dia, tem segundo. Então, quais são as unidades mais comuns? E o principal também, né? Como é que elas se relacionam? Né? Se eu tenho velocidade em metro por segundo e tempo em hora, posso misturar esses dois numa fórmula para obter uma distância que eu possa entender depois. Então, esses cuidados eu tenho que ter e faz parte da revisão do conteúdo. Depois que eu estou na frente do problema, eu preciso procurar interpretar adequadamente as informações. Por exemplo, que informações numéricas o texto traz? Ele está explicitando bem claro qual é a velocidade. Talvez tenha mais de uma velocidade porque são situações diferentes, então eu tenho que ter esse cuidado e saber me organizar. Quais as unidades de medida que está sendo usada? Qual é as unidades de medida que está sendo pedida? Às vezes a unidade pedida não está concordando com a unidade de medida das outras informações, né, com as quais eu tenho que calcular o que está sendo pedido. Então, às vezes, por exemplo, tem distância em quilômetro, tempo em hora, mas pede a velocidade em metro por segundo. E aí eu preciso converter as outras unidades, ou eu posso calcular e converter o resultado. Também é possível. Identificar o que é desconhecido, perguntado, o que afinal de contas tem que fazer no problema, também faz parte de interpretar informações. Preciso, então, dali, a partir das informações que eu coletei e do conteúdo que eu estou estudando, esquematizar os passos a tomar. Das fórmulas que existe, qual seria útil? Isso é a primeira coisa, né? Poder selecionar a ferramenta mais útil para aquela situação. É necessário converter alguma coisa? Eu posso usar as unidades como estão e só depois converter no resultado? Será que é possível? Outra pergunta que é útil: o texto informa tudo o que é necessário ou eu preciso calcular alguma coisa antes? Então também pode ser uma pergunta relevante. Às vezes a gente precisa da velocidade para calcular alguma coisa e ela não está ali pronta, informada. Então eu preciso calcular ela antes de alguma maneira. E eu preciso ver como é que eu vou calcular ela também. Então veja que não existe passo a passo universal. Tá, gente? A gente precisa justamente raciocinar, pensar o problema. Não existe passo a passo universal. Então eu vou procurar, sim, aplicar os passos esquematizados, tomando cuidado com regras algébricas, né? Quando eu vou fazer o famoso passar para o outro lado, cuidado, né, com como eu vou fazer isso. Já discutimos bastante sobre isso quando estudamos vários outros cálculos que a gente fez ao longo do ano. Também converter nisso no final vai fazer diferença, não vai? Também posso cuidar isso. Então, se a gente for aplicar, né, vamos olhar ali a situação do lado. Uma pessoa percorreu 2,5 km durante 50 minutos. Qual foi essa rapidez nessa situação? Vamos olhar só para B, para A, aliás, para não se prolongar demais. Então, ali, eu estou salientando do 1 ao 3, é uma coisa que a gente faz só quando vai começar a estudar e resolver problemas. Da 4 ao 8 é o que a gente faz sobre um problema específico. Então, vamos dizer que a gente já listou as fórmulas que a gente tinha, já tem claro o que cada uma delas trata, já identificou as unidades mais comuns. Beleza. Então, ali o ponto 4.
ler e analisar as informações do texto. O que eu tenho ali? Uma pessoa percorreu 2,5 km, 2,5 km. Se ela percorreu, isso é a distância que ela andou. Então, isso é uma das informações, distância ou deslocamento. Nesse contexto aqui, tanto faz. Durante 50 minutos. Durante tem a ver com tempo, minutos também, então é o intervalo de tempo, é quanto tempo passou durante esse percurso dela. Então eu tenho aqui a informação de deslocamento, 2,5 km, tenho informação de duração, né, durante, de intervalo de tempo, que é 50 minutos. Então eu estou lendo, estou procurando analisar, interpretar as informações que tem. Identifico as unidades de medida, eu tenho quilômetro, tenho minuto, já deve me acender uma luzinha, né, de atenção, né, quilômetro e minuto. Não é comum expressar velocidade ou rapidez nessas unidades, então também tem que me alertar com relação a isso. Identificar o que precisa ser feito. Qual foi sua rapidez nessa situação é a pergunta. Então ele pede para calcular a rapidez. Lembrando que rapidez não é a mesma coisa que tempo transcorrido. Quando eu pergunto a rapidez de alguém e a pessoa me responde tempo, está errado. Não faz sentido. A rapidez tem a ver com a velocidade. A gente vai distinguir as duas ideias mais para frente. Então, identificar o que precisa ser feito, já fizemos isso. Precisamos então traçar a estratégia e colocar ela em prática com base nas fórmulas que a gente tem. Então a gente pegaria a fórmula da velocidade mesmo e dividiria a distância pelo tempo, obtendo algum resultado. Seria adequado converter, né, minutos para hora, para a gente ter a velocidade de km por hora, até para a gente poder identificar essa velocidade que uma pessoa está tendo. Faz sentido, né? Daqui a pouco a gente calcula ali em km por hora, calcula errado e acaba obtendo 60 km por hora, que é uma velocidade bastante absurda para uma pessoa, entende? Então a gente vai depois de traçar a estratégia, resolver as contas e analisar a resposta obtida para ver se faz sentido. Se não fizer, a gente volta, olha os cálculos que a gente fez, vê se não cometeu nenhum equívoco no nosso raciocínio, né? Então era isso, gente. Aqui estão os créditos das obras que eu analisei e os recursos que eu usei. E para essa semana era só. Faça as atividades que estão linkadas na atividade junto do Classroom. E qualquer dúvida, entre em contato.